Olá! Estamos nós aqui novamente a mais uma aula de História. Espero que você esteja compreendendo bem o conteúdo. Tá bem tranquilo, né? A gente vem falando sobre a ocupação das terras, sobre o descobrimento do Brasil, sobre a ação dos portugueses em nossas terras, sobre a população indígena. Agora, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre uma matéria-prima tão importante e tão brasileira. Vem comigo nessa aula. A gente vai falar sobre a administração desse território, né? O que é isso, professora? Quando os portugueses aqui chegaram, eles entenderam que para além de comandar, de dar, né, de ter a posse dessa terra, eles precisavam administrar essa terra. O que é isso? A gente tem um país rico, né, com belezas enormes, uma coisa exuberante e conhecimento, muito conhecimento. E não foi difícil para que outros povos da Europa também se interessassem pelas terras brasileiras. E o que Portugal tinha que fazer nesse impasse? Ele tinha que demarcar essas terras. Ele tinha que mostrar que ali era ele que mandava. Então ele fez a administração desse território. O que eles decidiram fazer? Eles decidiram manter o controle, ocupar as terras portuguesas, as terras brasileiras, perdão, e colonizar o Brasil. Professora, o que é isso? Colonizar significa tornar-se colônia. Quer dizer que a terra brasileira, ela era de Portugal. Então, ela tinha que seguir toda a parte administrativa que Portugal regia. Impostos, né, trabalho, mão de obra, tudo, a própria religião, tudo que Portugal tinha como referência, ele passava para que o Brasil reproduzisse, né? Porque o Brasil era colônia. Fora que nós pagávamos impostos, né? Eram retirados riquezas daqui, levadas a Portugal como forma de pagamento, né? Para que eles colonizassem, nos ajudassem a população indígena a viver em sociedade, ok? Então a gente vai conhecer mais um pouquinho sobre isso. Quando o Brasil ele se torna colônia de Portugal, o Brasil vira uma metrópole. A gente já ouviu falar nisso. Metrópole é algo grandioso, né? E Portugal fez grande riqueza aqui. Portugal extraiu basicamente tudo do solo brasileiro, desde os minerais até grandes plantas, grandes belezas, levando tudo isso à sua própria terra. Passado isso, Portugal entendeu que ele precisava criar mecanismo para que ele organizasse. A gente tinha um país, a gente tem, né? Eles tinham um país muito grande, sem organização. Eles já sabiam que metrópole, porque a sua extensão territorial era grande. Então, como é que ele iria fazer isso? Como é que ele comandaria isso? Não teria condição de lá, ou mesmo comandar todo o extenso território brasileiro. Então, o que Portugal fez? Ele criou capitanias hereditárias. Hereditárias é quando eu herdo, né? Algo de alguém. Capitanias é porque ele pegou boa parte do nosso litoral e dividiu esse litoral, dando a cada pessoa importante, uma parte. Como se essa pessoa, o que a gente conhece hoje como cidade, fosse a capitania hereditária, né? Ele pegou essa parte, dividiu em lotes, deu esses lotes a algumas pessoas e essas pessoas administravam os seus lotes e repassavam essas informações a Portugal e ao governo geral. Então tá aí, ó. Capitanias hereditárias eram faixas de terra que iam do litoral até a ilha de Tordesilhas. Elas foram distribuídas a donatários, que são esses donos da terra, né, que eram nobres, da confiança do rei. Então, o rei de Portugal escolhia essas pessoas, que eram os nobres da sociedade, para serem donos de parte dessa terra brasileira. Lembra que a terra, ela era de Portugal, né? Porque nós viramos uma colônia portuguesa. Por isso, hoje, temos grande influência na culinária, nos sobrenomes, né? Nos nossos ascendentes. Muitos de nós somos ascendentes de portugueses, ok? E o governo geral era onde ficava esse controle. Levando para os dias de hoje, para que vocês entendam de uma forma mais prática, era como se o Rio de Janeiro e as suas cidades fossem as capitanias. O Rio de Janeiro é o nosso governo geral, né, do nosso estado, e as cidades, Niterói, Rio de Janeiro, Alcântara, Belfor Roxo,
Duque de Caxias, dentre outras, fossem as capitanias hereditárias. Ficou claro até aí? Deu para entender melhor. Vamos ver agora a foto. Aí, ó. Essa é a foto das capitanias hereditárias. Olhem bem que essa foto, ela demarca bem a questão do Oceano Atlântico. E como nós descobrimos, como eles descobriram primeiro, essa parte, né, do litoral brasileiro, ficou muito mais fácil demarcar essa parte do litoral. Então, o que a gente tem lá? A gente tem lá os estados que hoje já eram conhecidos, né, que já estavam sendo demarcados dessa forma, divididos. É como se ele fatiasse essa parte do litoral e desse a cada um deles um donatário, né, uma capitania, certo? Alguns nomes não mudaram. Por exemplo, Pernambuco, Rio Grande, Ceará, Porto Seguro, alguns se mantêm. Outros, a gente vai ver que mudaram nomenclaturas e mudaram faixa, extensão territorial. As capitanias hereditárias, elas vingaram aqui de 1534 a 1759. Então, foi logo após o descobrimento do Brasil. O que a gente tem nesse momento? A gente já tinha, né? Portugal já tinha dividido seu território. Portugal já sabia o que ele queria fazer com o Brasil. Ele já transformou o Brasil na sua colônia. Ele já comandava a nossa riqueza. Então, o que ele precisava? Ele sabia que aqui a gente tinha um grande potencial de agricultura. O que era isso? Era algo que eles não conheciam. Era a cana de açúcar. Né? O açúcar, ele foi extremamente valorizado entre o século XVI e o século XVII. A Europa, ela queria demais conhecer, degustar esse açúcar. Então, Portugal decidiu que aqui ele ia instalar engenhos para produzir açúcar em algumas regiões que hoje compõem o Nordeste do Brasil. Lá, pelo Nordeste até São Vicente, que era uma capitania que era basicamente no estado de São Paulo. Tá? E assim ele foi ocupando. Dentro dessas capitanias, ele criava o engenho do açúcar, a Casa Grande, que era onde o dono do engenho morava com a sua família. Tinha capela, né? E tinha a senzala, que era onde as pessoas já estavam chegando, essa questão da escravidão no Brasil. Então, era onde a escravidão, esse processo de escravizados acontecia. A senzala era o local onde o escravo, ele dormia, ele residia. Tá? A moenda, que era o lugar onde se moía a cana até que virasse açúcar. A casa de pulgar, que era onde o açúcar, porque se a gente pegar o açúcar mascavo, o açúcar demerara, que passa por menos processos, né, químicos, ele é bem escuro. A cana de açúcar, quem já tomou caldo de cana, sabe que a cana de açúcar ela é escura. Então, o nosso açúcar refinado, o açúcar branquinho que a gente usa em casa, ele passa por vários processos de refinação até atingir a cor branca. Então, essa impureza ela era retirada na casa de pulgar. Então, aí a gente tem todo o processo e a cana-de-açúcar como fonte importante de renda durante o século XVI e XVII. Os africanos, quando vieram para cá para trabalhar, eles já eram escravizados, né? Eles vieram como mão de obra para esses engenhos. Por quê? Porque Portugal não tinha essa questão do trabalho, né? Eles eram a força que explorava. Os indígenas não tinham essa força bruta para executar atividades que requeriam deles maior força física, né? Cortar cana, puxar cana, retirar, trabalhar na moenda era muito complexo e muito forte para o indígena, né? O indígena, ele teve a sua escravidão acontecendo durante o período em que Portugal logo se instalou aqui, lá por 1500. Porque Portugal não conhecia essa terra. Então, para que ele conhecesse a terra, descobrisse o poder, as riquezas, ele escravizava, ele trocava escambos com esses índios, né? Mas quando Portugal trouxe os africanos para trabalhar, ele trouxe realmente escravizados. Mão de obra, nada de salário, né? Então, eles vieram para cá para fazer o trabalho pesado. Preparar terra, preparar solo, derrubar mata, colher cana, né? Cortar lenha, construir, fazer o que português não faria mesmo, né? E fazer disso uma riqueza à custa de nada. Eles vieram sem salário, com condições péssimas de trabalho, condições né, de higiene nulas, quase nada. Então, eles viviam nessas senzalas, que eram dentro dessas fazendas de café,
dessas fazendas, perdão, de açúcar, viviam lá de forma quase que como bicho, desumana. E aí, a gente encerra essa parte da produção, do conhecer desse comércio surgindo aqui no Brasil, com a introdução de Portugal, fazendo de nós, né, a sua réplica. Né? Portugal colonizou o Brasil com o intuito de mandar nas terras e de também não permitir que outros povos europeus pudessem se instalar aqui. Vocês acompanhem aí no livro de vocês, façam as atividades, eu logo vou mandar o gabarito, vejam um vídeo explicativo, ele está um pouquinho além do assunto, mas basicamente ele traz aí um pouco mais do que é a capitania hereditária e esse governo geral. Então é isso, até a próxima aula.